Então, o futuro do trabalho, sim, é um futuro extremamente digital, tecnológico, etc. Mas é um futuro ainda que precisa das pessoas. Agora, essas pessoas precisam ter conhecimento de como utilizar as ferramentas tecnológicas, como utilizar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela só vai ser inteligente se tiver o toque humano, se tiver um input humano, porque ela vai aprender com os dados que você vai dando para ela. Oi, turma, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um episódio do Você Está Contratado. Eu estou com o Petri, que é diretor de recursos humanos da Unilever. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Bom dia. Vamos lá, vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Sobre recursos humanos, olha só. Eu fiz no recesso de final de ano, eu resolvi estudar o perfil dos profissionais de RH que lideram essa área nas 500 maiores empresas brasileiras. E pouquíssimos têm histórico de remuneração e muito menos em relação trabalhista e sindical. E você transitou nesses subsistemas, né? Então, qual é a tua visão de por que talvez isso seja tão raro assim nos CHROs e o que essa experiência te traz de diferencial para ocupar essa posição hoje? Bom, eu comecei minha carreira lá atrás como o HR Business Partner, né? E quando você é generalista, né, e muitos RH são generalistas, você precisa pensar, tá bom, por onde eu vou começar a ganhar uma especialização? Remuneração, para mim, é um coração da empresa, porque envolve custo, né, envolve um investimento certo na pessoa certa, e também envolve mercado, né? Quanto que o mercado paga, para onde esse mercado vai, na hora que você olha o total compensation das pessoas, salário, benefícios, incentivos de curto prazo, incentivos de longo prazo. Isso conecta muito com o negócio, né? Então o RH precisa conhecer de negócio. Tá? Acho que você trouxe dois aspectos interessantes aqui, né? O primeiro é esse negócio, então o profissional de remuneração precisa entender do negócio, precisa entender da saúde da empresa, e outro ele olha muito para fora também, né? Olha para fora, precisa fazer benchmarks o tempo inteiro, né? Para você conseguir reter talentos e atrair talentos, né? É o diferencial, né? Você precisa estar conectado com o que está acontecendo ao seu redor, no seu ecossistema, etc. Então, faz com que você não fique só para dentro. E um outro aspecto que você trouxe bem, essa área que na Unilever de relações sindicais nós chamamos de Employee Relation e Industry Relation, né? E não pode ser resumida só a sindicatos, né? Porque realmente é uma área estratégica para a empresa, porque você negocia com os sindicatos salários, benefícios, jornadas de trabalho, escalas de trabalho, que, consequentemente, vão impactar na performance da empresa. Consequentemente, impactam na produtividade de uma fábrica. Você já trouxe aspectos estratégicos de relações trabalhistas e sindicais. Exatamente. Que também é a parte estratégica do departamento pessoal, né? Exato. Cansa ouvir que departamento pessoal não é estratégico. Na hora que você fala de mão de obra intensiva, essa empresa precisa ser estratégica na hora que fala de escala, jornada, etc. E se a gente olha, né? Departamento pessoal muitas vezes ele é resumido em fazer a folha de pagamento das empresas e também pode ser isso, mas quando você precisa olhar a base, né, garantir os conceitos básicos, eu preciso pagar as pessoas de maneira correta, eu preciso fazer os recolhimentos de maneira correta. Então, se você olha todos os processos de recursos humanos, né, são processos importantes, óbvio, não sei se são mais do que os outros, mas acho que são todos importantes para uma entrega final na relação com o empregado, na motivação do empregado, no engajamento desse empregado, porque assim, olha, eu recebo corretamente no dia certo, a empresa paga de maneira correta, o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho justo, quer dizer, isso só ajuda a melhorar a produtividade, as pessoas estão engajadas a entregar o resultado da empresa. Sim, sim. E quando a gente estava conversando offline, você falou muito de relações trabalhistas e sindicais, são coisas diferentes e que no Brasil a gente reduz isso, né, de uma maneira que está incorreta, né, na sua interpretação. Exato. E você fez especialização disso e você dá aula disso, então explora um pouquinho mais esse dilema que você trouxe para mim.
Olha, a minha formação, né, quando eu comecei a trabalhar com essa parte, né, aqui no Brasil só, e muito resumido, só sindicatos, né, relações sindicais e trabalhistas, né, eu falei assim, não pode ser só isso. Né? Então, eu fui atrás de estudar. Então, eu lembro que em 2018 eu fui fazer um curso pela Unilever em Londres, aonde caiu a minha ficha, né, do como é importante essa área, né? Voltando de lá, eu fui fazer uma especialização em economia do trabalho e sindicalismo na Unicamp. Tá. E o grande insight para mim disso tudo foi na hora que a gente começa a observar o tão estratégico que a área é num país como o Brasil, né? Onde a gente negocia acordos sindicais mediante condições econômicas e macroeconômicas, nós negociamos benefícios, nós vamos negociar jornadas, escalas, enfim, acordos de PPR ou PLR. Isso tudo tem um fator estratégico onde no custo das empresas, é o labor cost das empresas, que em muitos casos, né, é um grande percentual de uma pizza de qualquer empresa. Eu vou fazer aspas aqui de um colega comum, né, o Irá da GRTS, ele fala que é o maior contrato que uma empresa tem. Exato. O acordo coletivo é o maior contrato de uma empresa. Porque ele envolve todos os trabalhadores, todos estão sob um guarda-chuva de um acordo sindical, né? Meus amigos, né, fora do Brasil, etc., e a turma da Unilever, por exemplo, eles falam, mas no Brasil, todo mundo é sindicalizado? A partir do momento que você está dentro de uma empresa, existe um contrato sindical, um acordo sindical que vai representar e vai falar qual é a regra do jogo, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. E isso passa a ser extremamente estratégico. E as empresas, né, ou o profissional de RH, que reduz isso só a sindicatos, está redondamente enganado, porque você tem uma relação com diversos, né, stakeholders nessa relação. Nesse employee relation, nesse industry relation, tem um monte de stakeholders nessa história. Né? E por que você, né, voltando à sua pergunta, por que os profissionais de RH têm medo disso? Né? Porque aqui no Brasil tem uma certa história, uma certa áurea. É muito difícil negociar. Não é. Para isso precisa ter desenvolvimento, investir em treinamento, em capacitação, etc. E para fazer remuneração é a mesma coisa. E tem uma postura adversarial também na hora que a gente fala de relações sindicais, né? Somos nós contra eles. E eu já cheguei em empresa onde era essa postura da empresa e do sindicato e eu consegui mudar. Não, vamos colaborar, vamos trabalhar juntos. Eu super concordo com isso. E é incrível como funciona. É incrível, né? Incrível, eu né? acho que isso tem um valor agregado, Marcelo. É bom saber que você é desses partidários, porque eu sou esse partidário. Não pode ser nós contra ele, né? Nós temos que trabalhar juntos em prol de um ambiente harmonioso de trabalho. Né? Porque no final do dia, se for nós contra eles, quem vai sair prejudicado nessa história vai ser o trabalhador, vai ser a empresa. Né? Então, de novo, trabalhar de maneira colaborativa para reduzir, para aproximar as diferenças ou reduzir as distâncias. Perfeito, neste ambiente de trabalho. Deixa eu trazer outra coisa que é super interessante sobre a Unilever. Eu trabalhei com bens de consumo também, né? um setor onde a Unilever atua. E, aliás, fala alguma das marcas da Unilever, só para o pessoal também conhecer, porque... A Unilever é dona de Dove, Que Opa, Bom, tem lá em casa. Omo, Tem lá em casa. Knorr, Hellmann's, também Cif. Né? Então nós temos um portfólio, né? Vamos, né, de marcas, né, em alimentos, marcas em produtos de limpeza, marcas em produtos de higiene pessoal e também em beleza. Tá, né? Como Seda, Tresemme. Também etc. tem lá em casa. Olha só, acho que tem todas as marcas que você comentou, tem lá em casa. Close-up. Estamos na vida dos brasileiros. Eu trabalhei na Reckitt Benckiser, né? Então eu também tenho muitos produtos da Reckitt Benckiser lá em casa, assim como eu tenho da Unilever. Então, a empresa é reconhecida como uma ótima formadora de pessoas em marketing e em recursos humanos. Me diz por que é isso, assim, o que a empresa faz que permite o surgimento de tanta gente boa nessas duas áreas? A Unilever sempre foi, né? Eu acho que escutar isso de você realmente fala que a gente trabalha no caminho certo. Então, obrigado por esse feedback também, Marcelo.
A Unilever, ao longo do tempo, ela sempre investiu, né? E sempre foi reconhecida como esse celeiro de talentos. Agora, como fazer isso é ter programas de base, né? Um programa de estagiário muito robusto, programas de trainee bastante robusto que nós tivemos ao longo dos anos e um investimento constante em pessoas, né? Na formação de pessoas, né? Em RH, em marketing, isso que é muito forte, mas assim, a gente investe em todas as áreas, né? Em supply chain, em finanças, etc. Então, assim, cada líder tem um budget, né? Um orçamento destinado a treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro da empresa. Esse budget é descentralizado. É um budget Os líderes é que têm esse budget. Os líderes têm um budget. Excelente. E a gente, né? E aí sim, eles vão olhar onde eles precisam fazer. Então, exemplo deste ano, né? Para cada uma das nossas business units, né? Hoje, quando eu olho na área de beleza e bem-estar, ou na área de personal care, na área de limpeza ou alimentos, a empresa hoje está investindo na formação de pessoas, né? O que a gente está chamando que são universidades de marketing, né? Para garantir especialização, conhecimento, etc. Isso vai, obviamente, perpetuar o quê? Conhecimento, o que você falou. Por que a Unilever investe tanto? E ela é reconhecida por isso, porque ela investe nas pessoas, nesse desenvolvimento de pessoas. Sim, sensacional. E de verdade, eu me lembro de trabalhar com pessoas da Unilever e em várias empresas por onde eu passei também, e é um diferencial importante. E no levantamento que eu mencionei no início da nossa conversa, aparecem algumas empresas como tendo sido como celeiros de talentos de recursos humanos, e a Unilever é uma delas, né? São 4 ou 5 apenas, né? A Unilever está lá. Vamos falar então agora, eu acho que você já me deu uma prática super interessante, que é descentralizar o budget de treinamento da empresa para os líderes tomarem as suas decisões, né? Eles sabem o que o pessoal deles precisa, né? Fala de outras boas práticas de gestão de pessoas. Então, a gente fala muito sobre a parte de diversidade e inclusão. Eu acho que a Unilever é reconhecida também, né, nesse patamar de realmente ser uma empresa que procura ter diversidade em seus quadros e fazer essa inclusão. Uma boa prática, né? Em 2023, nós lançamos um projeto que foram benefícios flexíveis. Tá. Né? Nessa época, 2022, né? Eu liderei a área como head de remuneração e a gente começou a olhar tendências, né, do que os empregados estão querendo. Eles querem flexibilidade. Aqueles programas, por exemplo, engessado de olha, todo mundo vai ganhar ou ter o mesmo benefício ou ganhar da mesma forma, está em desuso. Então, somos uma empresa bastante jovem e dinâmica. Conectado isso com o tipo de talento que eu tenho lá dentro, a gente começou a falar, eu preciso atrair e reter essas pessoas. Qual é o pacote de flexibilidade que eu posso dar para essas pessoas? Então, um cara pode escolher tirar o dinheiro, por exemplo, de um vale alimentação e alocar no home office ou de um plano de saúde, plano de saúde. Dele, talvez. Não, ele pode fazer upgrade, downgrade do plano de saúde. Sim. Enfim, eu dou a liberdade para ele montar o pacote de benefício dele. Ótimo. Então isso, né, começa a ser um super diferenciado. Super alinhado com a política de diversidade e inclusão da companhia. Exato. É isso. Então a gente fala sobre a parte de desenvolvimento, a gente fala sobre a parte dessas flexibilidades que atraem as pessoas para o nosso ambiente de trabalho. A Unilever teve há pouco tempo 2 pessoas dividindo o papel de diretor de recursos humanos, não foi assim? Foi, alguns anos atrás. E né? de onde surgiu essa ideia e por que fizeram isso? Olha, a gente foi fazer um piloto, né, alguns anos atrás, se não estiver enganado, em 2021, né, eram 2 diretoras que começaram a fazer o part-time. Então, uma, né, trabalhava uma parte da manhã a cada X dias, outra trabalhava na parte da tarde e elas faziam uma sintonia e uma sincronia, onde ambas tinham essa flexibilidade, porque estavam em momentos específicos de carreira, com crianças pequenas em casa, e a gente queria experimentar isso também no nosso ambiente de trabalho, né? A Unilever, por exemplo, é híbrida também, a gente hoje nós não voltamos 100%, então a Unilever tem um trabalho híbrido, né? A gente continua de maneira trabalhando, entregando, por exemplo, experiências, né? Eu fui durante algum tempo também diretor de People and Experience da Unilever, onde o grande foco era qual a melhor experiência que eu tenho que entregar para este empregado. Então, a minha preocupação o tempo inteiro era gerar boas experiências do momento que essa pessoa está sendo contratada,
do time de recrutamento e seleção indo para o mercado até o momento que essa pessoa está deixando a empresa. A gente tem que se preocupar com isso, né? Porque essas são as boas histórias que o empregado atual vai contar e o ex-empregado vai contar de como ele teve boas experiências na Unilever. E por onde eu passo, eu encontro com muito ex-Unilever e que falam muito bem da Unilever até hoje. Né? Então, acho que isso é um grande orgulho do que as pessoas experimentam dentro da empresa. As empresas esquecem que ex-colaboradores são porta-vozes da empresa lá fora, para o mercado. Exato. Assim como os colaboradores atuais são super, né? E a gente tem que cuidar da marca empregadora. Para continuar atraindo e retendo pessoas, marca empregadora é uma coisa muito importante. E tem que cuidar da experiência do candidato nos processos seletivos também, né? Porque você vai ter uma quantidade grande de candidatos que você não vai aproveitar. Você vai aproveitar uma pessoa. Exato. Os demais podem ser defensores ou detratores da tua marca, dependendo da experiência que você dá para eles nesses processos seletivos. Exato. Somos 11 mil empregados no Brasil aproximadamente. Uhum. Então, são 11 mil pessoas que têm experiências todos os dias com a Unilever. Sim. Então, se eu cuido da experiência do nosso consumidor, nós temos que cuidar da experiência dos nossos empregados também. Isso é muito importante. Falamos sobre isso também num episódio com a Flávia Porto aqui. Então, vai lá atrás, dá uma olhada no que a Flávia disse. Vou olhar. Dá um exemplo nessa experiência do colaborador, alguma coisa diferente que vocês tenham implementado. A gente tem, por exemplo, hoje uma inteligência artificial, né? Onde o empregado tem qualquer dúvida relacionada ao pagamento ou a um benefício, ele tem um chatbot, né? Um robozinho com uma inteligência artificial que ele faz a pergunta e vai dando artigos para ele, as políticas para ele. Ele não precisa ter esse contato mais humano. Mas se ele quiser ter o contato humano, ele fala, quero falar com uma pessoa. Então, ele tem esse atendimento humanizado também do empregado. Né? Então, o empregado está ali para ser atendido. Né? Ele é o maior patrimônio que a empresa tem. Sim. E isso é importante, isso é visto para a gente dessa forma. A nossa folha de pagamento, eu tenho inteligência artificial por trás. Né? A gente estava falando anteriormente, né? A área de Employee Relation, Industry Relation é extremamente importante para a gente poder garantir, vamos falar assim, esse engajamento dentro. Então, o tempo inteiro a gente está pensando na experiência do empregado e como essa pessoa vai ficar bem dentro do ambiente. O chatbot, né, do Helpdesk de Recursos Humanos, eu implementei isso há 10 anos atrás também, e algo que quando a gente fala disso, as pessoas não pegam de primeira, é que, a verdade, existe uma demanda por um Helpdesk de RH que a gente nem conhece. Exato. Que não é atendida e a gente não conhece. Na hora que a gente quando eu implementei esse bot, e imagino que tenha sido a mesma experiência para você, a quantidade de pessoas que depois veio para interagir com o bot foi assustadora, assim, cresceu um monte. Exato. A gente não sabia, a gente não previa, a gente não esperava. Mas o interessante também, aí o segundo ponto, né, depois a quantidade de dado que vem para você, RH, através desse bot, é sensacional para você guiar a experiência do colaborador. Estamos falando a mesma coisa, então. As pessoas vêm com várias perguntas assim que você... Nossa, estão perguntando sobre isso? E eu não imaginava. E eu não estava atendendo, eu não estava... né? Amei a sua conclusão, porque é exatamente isso. Vamos pegar uma experiência, por exemplo, de um merchandising no supermercado. Nós temos aproximadamente 4 mil espalhados por todo o Brasil. Do Brasil inteiro. Né? Essa pessoa eu preciso levar a cultura E esse da é home empresa. office, total, né? Esse cara é home office, ele não tem escritório. Ele não vai no escritório, né? Então, os vendedores, etc. Eu preciso levar a cultura. Então, essa pessoa, por exemplo, através de um celular, etc., ele tem acesso às políticas, ele conversa com uma inteligência artificial que fala com ele sobre pagamento, ele consegue falar como ele pode incluir um dependente, quer dizer, a vida como ela é, a vida prática é assim, tem dia que ele precisa entregar um atestado, tem dia que ele tem um filho que nasceu, ele precisa incluir numa assistência médica, ele tem dúvidas sobre o pagamento, então ele consegue através desta inteligência artificial entender as respostas. Exato. E você vai conseguindo falar de cultura, de experiência dessa pessoa no mercado. E esses momentos que você trouxe, imagina a pessoa não ser atendida nesse momento, né? Não conseguir cadastrar um dependente no plano de saúde, não ter uma dúvida sobre o direito esclarecida. E essas pequenas coisinhas não atendidas vão se amontoando e uma hora a pessoa pede demissão. Exato. Enchi o saco dessa empresa, não me apoia em nada. E nós lá no escritório ficamos surpresos, né? Ué, por que a pessoa foi embora?
Ou por que eu estou com uma rotação tão grande de pessoas, né? Por que será? Só que você trouxe um dado e que eu acho que uma informação para quem está nos escutando, eu acho que cada vez mais a gente precisa ser guiado por dados em RH, por informações em recursos humanos. E esse é um benefício de trabalhar em remuneração durante um tempo. Exato. Entender a importância da tomada de decisão a partir de dados. Exato. E fatos. Então, se eu sou uma pessoa guiada por dados, eu vou ter os insights. Eu vou entender, olha, quais são as principais dúvidas dos empregados? Aonde meu benefício? Então, por exemplo, conhecendo dados, conhecendo que os empregados mais acessavam, em alguns anos atrás, por exemplo, a gente revisou um pouco a carteira de benefícios da empresa. Nós tínhamos benefícios que as pessoas não valorizavam e não utilizavam. E isso nos ajudou a tomar decisões para fazer um reinvestimento em outros benefícios que eram mais usados. Então, você passa a conhecer melhor a sua população, que vai do seu CEO, do seu presidente, até o seu menor nível, numa operação de fábrica, uma pessoa, um promotor de vendas que está no mercado. Você começa a integrar e conhecer toda a sua população e quais as demandas eles vão trazer para dentro de RH. Vocês, além disso, têm diferenças de geografia dentro do Brasil, né? Você tem pessoas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, do norte ao sul. Que vão ter culturas próprias, né, em função da geografia e necessidades próprias em função de onde eles estão. Exato. E aí eu preciso conhecer e me conectar com essas pessoas. Entender as diferentes realidades. Né? Acho que isso é muito importante. Né? E você falou de outros, né, diferenciais, o que a Unilever está fazendo. A gente olha muito forte, por exemplo, o que a gente está falando de salário digno. Como eu garanto isso? Fala mais sobre isso. Né? Salário digno está ligado aos ODS, né, da ONU, e teve um fórum recente aqui no Brasil, onde a gente tem que falar muito sobre o que é levar dignidade. Não é o nosso salário mínimo. Né? Salário digno fala sobre dar condições, né, de saúde, transporte, alimentação, moradia, etc, 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 para os trabalhadores. Então, você passa a conhecer sua população e fala, olha, o salário tem que ser tanto, eu preciso entregar tantos benefícios para isso. Esse cara, imagina só, você tem empresas no Brasil, né, e que eu pesquisei e fiz vários benchmarks no passado, que não dão plano de saúde, dão só para o empregado, não dão para os dependentes, esposa, filhos, os cônjuges, né? Como é que esse cara trabalha com tranquilidade? Como é que esse cara está engajado? Então, são preocupações que cada vez mais você conectado com dados e você começa a tomar decisões que vão te ajudar para esse saúde futuro. É um problemaço, né? E outro que está super ligado com a coisa do salário digno, né? Mais da metade do brasileiro em idade adulta, eles são endividados. Exato. E aí, nessa história, a gente precisa também fazer o quê? Programas de treinamento e desenvolvimento para falar sobre isso. Educação financeira é fundamental para o ambiente de trabalho. Sim. Porque aí você começa a preparar o seu empregado para esse futuro também, né? Sim. Né? De tomar as decisões corretas. E é interessante porque tudo é dado hoje em dia, tudo são informações. Então, quando você, por exemplo, né, tem um perfil populacional dentro da sua empresa mais jovem, a gente começa a observar quais são as escolhas. Essa pessoa casou, vai ter filho, ele começa a fazer outras escolhas, né? A preocupação passa a ser um bom plano de saúde, um bom vale alimentação, refeição, previdência privada, etc. Então, um pouco do que você trouxe também, né? São os insights, né, que eu fui pegando ao longo da minha carreira, trabalhando em remuneração, trabalhando nessa área de employee relation, industrial relation, vai te dando esses insights do que realmente é importante para as pessoas. Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Olha só que coisa maluca, Petri, que a gente pegou numa empresa onde eu trabalhei usando dados. E tem a ver com o nível de endividamento das pessoas. Absenteísmo alto,
tentamos entender, através de análise de dados, as razões das faltas não justificadas. E uma das coisas que a gente observou é que no dia do pagamento tinha muita falta. Primeira interpretação é as pessoas estão pagando suas dívidas nesse dia, né? Recebeu o salário e estão pagando as dívidas. Mas o que a gente descobriu que tinha mais impacto no absenteísmo nesse dia a dívida era com colegas de trabalho ou com um agiota. E a pessoa ir para o local de trabalho significava que ela teria que pagar os seus colegas de trabalho naquele dia, ou encarar o agiota que ia para frente da loja fazer a cobrança. Olha essa coisa maluca. E, portanto, a pessoa faltava naquele dia, porque ela não ia conseguir pagar ainda naquele momento os seus colegas, muito menos o agiota. Né? Então, fugia do agiota, não indo para o trabalho. É uma loucura isso. Isso é cruel porque a gente tipicamente pune quem falta. É cruel. E aí, em vez de punir, a gente deveria dar passos atrás, deixa eu enxergar o que está acontecendo. Né? E aí, quando a gente faz isso, em vez de repreender, suspender, é dando educação financeira, como você falou. Exato. É incrível, não é? A educação, para mim, é a base de tudo. Né? E por isso, né, nós falamos aqui já, abrimos várias janelas de assunto. Falamos de treinamento e desenvolvimento, falamos assim, a base de um bom trabalhador é a educação. É a formação dessa pessoa. Então, investir em treinamento constantemente te faz ter ótimas pessoas no seu ambiente de trabalho. Né? Passa, né, um exemplo, um treinamento de educação financeira é importante para as pessoas. Eles entenderem sobre isso. Né? Receber o seu salário, aonde você vai alocar o seu dinheiro. Né? Pensar no futuro, numa previdência privada, por exemplo. Então, isso é importante. É algo que os jovens não se preocupam muito, né, com previdência privada, mas deveria dar uma olhada nisso. Eu acho que isso é fundamental. Porque hoje ele está preocupado no curto prazo. Né? E ele só vai olhar depois que ele perdeu alguns bons anos e começou a casar, os filhos nascerem, etc. Então, o jovem precisa olhar. E, de novo, então, né, o futuro vai ser construído pelos jovens. Né? Um dia eu fui jovem, você também foi jovem. E a gente talvez, na nossa época, eu não sei se tinha previdência privada. Né? Eu sei que começou, né, muito forte há uns 25, 30 anos atrás, eu acho. E isso passa a ser um diferencial de várias empresas. Mas, felizmente, eu já tinha essa noção da necessidade da disciplina financeira desde muito jovem. Né? O exemplo vem de casa também. Então, felizmente, eu tinha esse exemplo. Mas quem não tem previdência privada, se a tua empresa oferece, dá uma olhada nisso e faz umas contas, né, como você sugeriu. Se você começar a contribuir agora, você precisa contribuir menos, né? Do que se você for esperar uns 5 aninhos só, já vai fazer uma diferença importante. E o montante de dinheiro no futuro é importante. Exato. Né? A pessoa depois pode fazer portabilidade, entender um pouco dessa parte financeira do negócio. Vale a pena. Excelente. Né? Eu brinco, né? Nós, profissionais de RH ou profissionais que estamos numa empresa, precisamos entender números, e o número te leva à parte financeira e te leva a tomar boas decisões. Conhecendo os números, você não pode atuar ou tomar decisões sem conhecimento. Boa. Fala um pouco de tecnologia. Como é que vocês usam tecnologia no Unilever? Poxa, a tecnologia em RH hoje está praticamente em todos os nossos sistemas. Né? O processo nosso de recrutamento e seleção, ele é feito de maneira tecnológica hoje, através de inteligência artificial, então, com várias ferramentas. A folha de pagamento tem uma inteligência artificial que faz o fechamento dela, né? E aí isso traz segurança. Segurança, quando eu falo, o dado correto, o output correto para a folha, o output em termos de pagamento, recolhimento, etc. Hoje eu tenho uma acuracidade de folha com inteligência artificial na casa de 99,98%. Isso é altíssimo, entendeu? Então, assim, investimos bastante nisso, né, junto com o parceiro. Temos para a área, que é raríssimo isso no Brasil, mas na área também de relações trabalhistas, sindicais, né? Temos um parceiro, né, que a gente trabalha muito forte, que dá os inputs para a folha, que ajuda a gente a simular acordos, impactos financeiros, etc. De novo, facilita a vida, né? O atendimento para o empregado, como eu falei, né? A gama de ferramentas tecnológicas e serviços que a gente dá para o empregado resolvem a vida, né? E aí
agilizam o atendimento, levam a melhor experiência. Então, isso é importante. Vamos falar um pouquinho mais do Relações Sindicais, porque essa é uma área assim, que para mim é novidade, ter uma ferramenta de tecnologia para te ajudar, né? Então, como é que é isso? Fala um pouquinho mais do processo da ferramenta. Há uns anos atrás, a gente tinha essa necessidade. Trabalhando com vários sindicatos no Brasil e vários acordos sindicais, a ideia era como é que eu posso, primeira coisa, colocar processo, colocar inteligência por trás e ganhar tempo. Então, fomos atrás, pegamos um parceiro no Brasil, né, uma empresa brasileira, e fizemos aí toda essa discussão com eles do que nós queríamos. Eles estavam com um apetite muito grande e, naquela época, eu tinha, né, tanto eu quanto uma equipe por trás com apetite do tipo, o que a gente precisa para resolver a nossa vida? Então, era desde simulação de percentuais de acordo com qual é o impacto financeiro que isso vai dar na empresa, qual o impacto em benefícios, por exemplo, o que está mudando de acordo, quais são as tendências, né? Essa empresa, por exemplo, ela, depois que eu fecho um acordo, né, ela, por exemplo, dá input e output para a minha folha, mas o mais interessante, ela vai, por exemplo, no sistema mediador do governo e traz as tendências. Ela consegue me mostrar para onde os acordos, o que está sendo fechado, o que está acontecendo no mercado, ela faz atualização legal para nós, tudo num piscar de olhos. Então, cada vez a gente consegue tomar decisões mais rápidas, né, e nos precaver, também na parte trabalhista sindical. Tá? E com isso, o input para os nossos diferentes negócios, a gente fica mais esperto na hora de fazer as negociações, de conseguir fazer bons acordos. Você tem informação, né? Porque você consegue simular. Você consegue ter dados financeiros. Né? Então, ajuda nesse processo todo. Né? É uma inteligência artificial e essa inteligência artificial te dá vários insights para você tomar decisões. E fala disso agora, inteligência artificial. Como é que vai ser o futuro de trabalho? Vai ser muito tecnológico, mas uma coisa, as pessoas têm medo, né? Eu acho que... Eu vou colocar uma coisa e vou deixar para você me ajudar na resposta. Eu acredito muito nesse futuro com inteligência artificial, com bons sistemas, porque eu acho que isso vai ajudar as pessoas e as empresas nesse futuro. Mas uma coisa que eu jamais terei medo é que a inteligência artificial não tem alma para tomar decisão. Quem toma decisão são as pessoas. Para isso, as pessoas têm que ter conhecimento, têm que ter experiência. Então, o futuro do trabalho, sim, é um futuro extremamente digital, tecnológico, etc., mas é um futuro ainda que precisa das pessoas. Agora, essas pessoas precisam ter conhecimento de como utilizar as ferramentas tecnológicas, como utilizar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela só vai ser inteligente se tiver o toque humano, se tiver um input humano, porque ela vai aprender com os dados que você vai dando para ela. Por exemplo... A gente tem que lembrar muito desse ponto. A AI aprende conosco. Exatamente. O exemplo que eu te dar é esse. Para eu colocar inteligência artificial na folha de pagamento, foi um processo que durou aproximadamente 18 meses. Por quê? Ela estava aprendendo milhões de parâmetros, milhões de variáveis que nós tínhamos para conseguir o que a gente tem hoje. Segurança no processamento da folha através da inteligência artificial. Então, não é um processo da noite para o dia. E muitas empresas no Brasil, né, eu estou falando dos meus contatos com os meus alunos, né, elas olham o RH muito como despesa. RH é investimento. RH é extremamente estratégico. E para isso, é o momento das empresas pararem para falar assim, aonde eu preciso aportar investimento para começar. Se eu não tenho digitalização, aonde eu vou digitalizar, aonde eu vou automatizar, aonde eu vou colocar inteligência artificial. E guardar tempo para o contato humano realmente aonde importa, para falar sobre carreira, para falar sobre desenvolvimento, para fazer um aconselhamento. Isso é o que importa para as pessoas. Então, realmente, o futuro passa por tecnologia, mas as pessoas vão estar ali ainda para momentos que importam. Você trouxe um ponto, na verdade você definiu aqui que você precisa ter uma estratégia para a utilização da tecnologia e da inteligência artificial. Você falou onde, quando, né, com quem e por quê.
Exatamente. Que a gente vai digitalizar, que a gente vai usar a inteligência artificial. Tem um relatório do Distrito, e para quem se interessar pode entrar na página do Distrito e fazer o download desse relatório, que é o estado da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial no RH. Né? E lá mostra que ainda é recente, né? Mas junto com o marketing, olha só que curiosidade, marketing e RH de novo aparecendo juntos aqui. É a área que mais utiliza a inteligência artificial, mas a grande maioria das empresas, mesmo já utilizando, não tem uma estratégia ainda definida. Exato. E isso pode dar ruim no futuro, né? Porque eu acho assim, Marcelo, é caro, né? Mas é um investimento vale. Porque aí, de novo, você precisa ter uma estratégia. O que você quer e para onde você quer ir no futuro. Com base na estratégia, taticamente você vai definir para qual processo de RH você vai colocar digitalização, ou fazer as automações, ou colocar uma inteligência artificial que faz conexão ou interface com outros sistemas, que te ajuda numa tomada de decisão com dados. Então, isso é importante para esse futuro do trabalho. Então, não dá para saber do tipo, sem ter um planejamento estratégico, aonde vai colocar dinheiro, porque aí você pode jogar dinheiro no ralo. É isso aí. Né? E principalmente se as pessoas não estiverem preparadas para utilizar. Porque também, em RH ou em qualquer outro lugar, existem as resistências para a utilização de automações, de novas tecnologias, etc. Isso aqui vai tirar o meu emprego. Não, ele vem para facilitar o seu trabalho. Ele vem para liberar capacidade para você fazer, colocar o seu tempo em momentos que realmente importam para uma pessoa que trabalha com pessoas. Isso, para mim, acho que é fundamental. Então, aí você puxou o fio do novelo aqui. Como é que você e a tua equipe estão se preparando para esse futuro do trabalho? Muito investimento nessas pessoas, né? Então, assim, tem um investimento em tecnologia forte, que a Unilever está fazendo, e tem um investimento nas pessoas. Né? Eu preciso ter pessoas muito bem preparadas neste futuro, para este futuro do trabalho. Né? Então, investir nas pessoas de recursos humanos é fundamental, mas é um investimento muito focado. As pessoas de recursos humanos precisam conhecer cada vez mais do negócio. Né? Então, um profissional de RH precisa saber do P&L da empresa. Né? E alguns anos atrás era impensável, né? Uma pessoa de recursos humanos estar discutindo P&L, saber qual o impacto do labor cost no total. Até o People Analytics era controverso. Exato. Engraçado, né? E eu não sei se você tem experiência, mas eu queria te escutar também esse outro lado. Porque eu acho que profissionais de RH precisam conhecer dos números do negócio, não só dos números de RH. Então, e quando a gente fala conhecer do negócio, não é dominar o negócio, não é ser a pessoa da área comercial, não é ser a pessoa da área de operações. Eu estou usando comercial e operações como sendo, né, dependendo do setor de atividade, aquela que puxa a empresa. Mas você precisa entender, para você alinhar aquilo que você faz em recursos humanos com os objetivos que são desejados para a companhia e com a estratégia de negócio daquela companhia. Para mim é básico, né? E me surpreende como não é claro para a maioria das pessoas. A composição de um P&L tem que ser claro. Tem que qual entender. Que é a fatia do labor ali dentro? Um custo de conversão, por exemplo, essa de uma ação fábrica. que a gente está fazendo vai ajudar em quê? Em que linha do resultado? Em que linha do P&L? Exato. Né? Eu falo, né? Quanto custa para contratar um profissional de RH? Quanto custa para contratar tem que saber uma pessoa no mercado? Tem que saber. Quanto custa para demitir uma pessoa? Quanto custa o teu turnover? Não é só... Quanto custa o absenteísmo? Exato. Né? Então você pega e fala assim, olha, se eu faço ações de retenção, eu tenho um absenteísmo menor, né? Um turnover menor, né? Com análise de retenção. A minha, vamos falar assim, o investimento está ali dentro. Eu dou benefício, mas eu tenho que educar as pessoas para poder utilizar esses benefícios, porque isso vai impactar lá no meu P&L. Num custo de fábrica, por exemplo. Custo de conversão de uma fábrica. É importante você entender qual que é a composição desse custo. Exato. E como a RH pode... E o fator humano é importantíssimo para isso. Né? Exato. O treinamento, a gestão da mudança, a contratação de algumas novas pessoas, talvez o desligamento de outras. Isso tudo é custo que tem que estar refletido no business plan dessa conversão dessa fábrica. Exato. E aí sim você começa a trazer luz para essa discussão na formação desse profissional de RH. Né? O RH precisa conhecer do negócio. Óbvio, ele conhece da sua área,
que é a sua área de expertise. Ele é o expert da área. Exato. E, vamos falar assim, da área de RH você tem diversos subsistemas, remuneração, recrutamento e seleção e por aí vai. Então você precisa, obviamente, conhecer isso e ter esta visão para que você vai, vamos falar assim, acumulando conhecimentos para te fazer ser um bom profissional de recursos humanos. Ter essa visão do todo também é importante. Com essa visão do todo, você consegue aportar muito mais para o negócio. E o negócio vai voltar para você e vai te perguntar mais, vai te consultar e vai te trazer para o jogo. Exato. Aí você passa a ter voz na mesa de decisão. Eu conheço vários pessoas de RH que hoje estão na mesa de decisão, de tomada de decisões muito importantes. Isso é importante. Isso é o diferencial do profissional. E tem um espaço interessante aqui de futuro, assim, o profissional de recursos humanos fazer parte dos conselhos de administração ou conselhos consultivos de empresas, né, trazendo esse olhar. Mas tem que ocupar seu espaço, tem que ter atitude também. E talvez a atitude 0 é a formação. Você não pode parar, olha... parar, pensar que você só tem... Enfim, tô chegando aos meus 50. Eu não paro de aprender. Claro. Eu não paro de estudar. Então, eu ia te perguntar um último recado aqui para um jovem profissional de recursos humanos. Acho que você já está dando, né? Exato. Eu ia falar para esse profissional de RH que está começando, ou enfim, acho que para qualquer profissional, eu acho que eu pratico muito a mentalidade de aprendiz. Né? Eu aprendo com todas as pessoas, em todos os níveis, em todos os lugares. Eu acho que é a primeira coisa. Mas também eu tenho que ir atrás do meu autodesenvolvimento. Não dá para colocar nas costas da empresa ou do meu chefe, a empresa não está investindo em mim, ou o meu chefe não me colocou para fazer tal curso, etc. Eu tenho que ir atrás. Sim. Se eu quero progredir na carreira, eu tenho que estar preparado com conhecimento, com comportamentos, para dar esses passos. Então, o profissional que está chegando aí, acho que é super importante essa história. Invista no seu desenvolvimento. Não esperem que o seu chefe ou que a sua empresa vai fazer isso por você, porque aí você está perdendo tempo. Então, começa a planejar o seu futuro, o que você quer, quais cursos, aonde você quer chegar e para chegar lá, o que você precisa ter. Converse com outros profissionais para saber qual a formação desses profissionais, né? O que essas pessoas fizeram, né, para desenvolver outras habilidades, hard skills, soft skills. Isso vai ajudar neste futuro do trabalho. Olha o perfil dessas pessoas no LinkedIn, que você vai ver um pouco a trajetória dessas pessoas também e vai te dar insights para o teu plano de desenvolvimento. Você começou falando isso, você deve ter olhado o meu, porque você pegou... eu comecei lá e viu que eu tive 2 passagens, né? Como área de Employee Relation e Reward de benefícios, né? Que isso me ajudou bastante. Perfeito. Né? Em termos de conhecimento. Eu sentei numa cadeira, Marcelo, que eu não sabia nada sobre remuneração e benefício. Tinha o pressuposto de recursos humanos. Eu tive que ir atrás para aprender. E alguém apostou em você. Porque com certeza você teve algumas conversas com aquela pessoa onde você demonstrou potencial e vontade de se mover. Você precisa sempre ter um bom líder. Eu acho que os bons líderes, eles têm, vamos falar assim, eu falo, e eu como líder, eu pratico isso. A habilidade da escuta. Eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que o sábio puxa a fila. Né? E o sábio sabe ouvir mais do que falar. Então ele escuta bem, ele consegue processar para dar bons conselhos, para abrir agendas, etc. Porque para o líder brilhar de verdade, eu acredito que é ver os outros brilharem. Eu acredito que eu prefiro muito mais que minha equipe brilhe muito mais do que eu. Eu quero que minha equipe seja muito melhor do que eu. Entendeu? E para isso eles precisam ter formação. Aliás, você me fez lembrar que no ano passado, vocês, o departamento pessoal, o projeto que você comentou aqui de Folha, com inteligência artificial, ganhou o prêmio Think Work Innovations. Então, parabéns para você, muito parabéns para a obrigado. Equipe inteira que está nos assistindo. Eu tenho certeza que está todo mundo olhando agora aqui. E esse ano a gente vai concorrer de novo com outras, eu tenho outras ideias. Tem outras ideias, algumas você mencionou obrigado. aqui. Parabéns. E obrigado pela participação no nosso podcast. Eu agradeço o convite, obrigado por vocês aí que vão nos escutar. E aí acho que o principal ponto, sucesso para você também. Um grande abraço de toda a minha equipe de RH da Unilever. E nos vemos aí em outros eventos, em outros momentos em RH. Perfeito. Obrigado. Obrigado você também que nos assistiu. Dá um like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos e assina o canal se você ainda não assinou, tá? Que a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Ficha técnica.
Realização, Você Está Contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.